Olá, alunos da EJA, sétima etapa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de ciências. Eu sou o professor Virgílio e agora a gente vai observar qual conteúdo nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos estudar sobre a pele, revestimento do corpo, a pele, certo? Muito bem, então esse vai ser aí o conteúdo que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. A gente vai conhecer então um pouco mais sobre a pele, né, que tem essa função aí de revestir o nosso corpo, certo? Vocês sabiam que a pele é um órgão? Exatamente, a pele ela é o maior órgão que a gente vai encontrar no nosso corpo humano. E a principal função desse órgão é a de revestir o nosso corpo, né, e proteger também. A pele ela vai estar dividida em camadas, que é o que a gente vai observar nessa imagem aí. As camadas da pele, então. Como eu falei anteriormente, a pele é o maior órgão do corpo humano e é formada por duas camadas. A gente encontra aí a epiderme e a derme, certo? Então, olha só, a epiderme e a derme são as duas camadas que a gente vai encontrar aí na pele, tá? A gente tem aqui um recorte, né, da pele para a gente observar aqui, ó. É uma representação do que seria, então, a pele. E aí você pode observar todas essas camadas. Essa aqui, ó, é a parte mais externa da pele, né, onde a gente observa aí, ó, a saída dos pelos, por exemplo. E aqui, nessa parte mais interna, a gente vai observar os vasos sanguíneos, né, as glândulas, que a gente vai observar com mais detalhes daqui a pouco, ok? Muito bem, vamos aí para a nossa próxima imagem. A primeira camada que a gente observa aí da pele é a epiderme. E a epiderme, ela é constituída por tecido epitelial, certo? Possui duas camadas distintas, a camada córnea, que é formada por células mortas, e a camada de células vivas. Então, a gente está observando aqui na imagem, né, uma representação aí da epiderme. Toda essa parte formada aí pela camada córnea, que a gente está observando, é justamente essa parte mais externa, e ela vai ser formada, né? Deixa eu só refazer aqui. Essa parte aqui mais externa, ó, e ela vai ser formada por células mortas, né? Aquelas células que perderam a sua função ali, vamos dizer assim, chegou no seu prazo de validade, e elas vão ser depositadas nessa parte mais superficial da pele, formando essa camada córnea que a gente está observando. E elas têm como função proteger, né, as outras camadas ali da pele. Então a gente tem essa camada córnea formada por células mortas e logo abaixo as células vivas, né? Aquelas que estão ali em plena atividade. Então, olha só, vamos observar a nossa imagem novamente. A camada córnea e as camadas, né, de células vivas logo abaixo. A gente tem uma outra imagem que a gente visualiza com mais detalhe. Olha só, a gente tem aqui uma ilustração, né, com um esquema da epiderme. Essa parte superior aqui, que a gente vai marcar de verde, toda essa parte superior aqui, ó, é onde nós temos as células mortas, tá? Essas células, então, como eu falei anteriormente, não têm mais função, não têm mais atividades, e elas vão se depositando nessa parte superior aí da epiderme. É onde acontece descamação, né? Elas vão se renovando, elas vão sendo eliminadas. A nossa pele está em constante renovação. Essa parte da nossa pele, ela descama, né? Porque a gente vai tendo a troca dessas células. E logo abaixo, onde a gente marca de azul, nessa outra parte aqui, nós temos as células vivas, né, que tem aí, ó, as suas atividades na nossa epiderme, certo? Muito bem, então dessa forma está organizada a nossa epiderme. E aí na próxima imagem a gente vai observar com mais informações, né, sobre a nossa epiderme. Na camada de células vivas, as células se regeneram constantemente, olha aí, elas estão em constante processo de regeneração, elas estão se renovando, né? Se reformando, se reconstruindo, produzindo novas células para substituir as que vão indo para a superfície da pele. Então, lembra que nós falamos que naquela camada córnea, a gente tem ali células mortas, né? Então, aquelas células vivas, elas estão sempre se regenerando, estão sempre passando ali por processos. E aí, quando elas perdem atividade, elas vão se depositando na camada córnea, onde a gente tem células mortas, né? Só que, como a gente observou, elas estão em constante renovação e elas vão substituindo ali, elas vão indo para a superfície da pele, como a gente está vendo.
funciona como uma camada de proteção contra a entrada de agentes externos, né? Esses agentes que a gente encontra aí no nosso ambiente externo, que poderiam causar algum tipo de prejuízo, né, para a nossa pele, como agentes biológicos, por exemplo, poeira, né, qualquer tipo de substância que poderia trazer problema ali para o nosso corpo, a nossa pele tem essa função ali de proteger, certo? Isso a gente falou sobre a epiderme. Agora a gente vai ver a próxima camada da nossa pele, que é a derme. Observa aí a nossa imagem. A derme é constituída de tecido conjuntivo. A gente já tem um outro tipo de tecido formando aqui, ó, a nossa derme. E contém muitos vasos sanguíneos, terminações nervosas e fibras proteicas, que conferem flexibilidade e firmeza. Também se encontram na derme as glândulas sudoríparas, que são as glândulas produtoras de suor, e as glândulas sebáceas, né? Além de folículos pilosos que vão originar os pelos. Então, olha só, a gente tem aí um recorte da derme, né, para a gente observar. Quando a gente tem um ferimento, né, um corte, e geralmente esse corte às vezes é tão superficial que ele não sangra, a gente teve aqui apenas, atingiu apenas a camada mais superficial, que é a epiderme. Agora, quando esse corte, né, ele chega a sangrar, quando você tem ali, está saindo sangue, né, do seu machucado, aquele corte ele já foi um pouco mais profundo, então ele atingiu a derme, porque na derme nós temos o quê? Os vasos sanguíneos, né, onde estão circulando ali sangue, e no caso de um corte que atinge um vaso sanguíneo, a gente vai ter, né, o sangue sendo eliminado ali. Então, temos aí na derme vasos sanguíneos, as glândulas, como a gente observou, né? Temos aí, ó, glândulas sebáceas e sudoríparas, como a gente pode visualizar aqui nessa imagem. E aí a gente ainda tem uma outra camada, né, que é a hipoderme. A hipoderme é uma camada de tecido adiposo, e como nós já sabemos, né, a tecido adiposo ele vai ser formado por quê? Células de gordura, né, que fica entre a derme e os músculos. E ela tem como função proteger o organismo contra a perda de calor. Então ela vai funcionar ali, ó, como um isolante térmico, né? Vai manter ali a temperatura desse corpo, proteger contra o frio, por exemplo. Então olha lá, temos mais um esqueminha aí. A gente está representando aqui o braço, né? A parte aqui do punho, da mão, e a gente tem um esquema da camada ali para a gente observar a hipoderme. Então você tem aqui a pele, essa parte aqui, ó, mais superficial, né? Epiderme e derme. E logo abaixo, entre a pele e o músculo, aqui a gente está marcando de vermelho, ó, toda essa parte aqui é o tecido muscular, né? Que são os nossos músculos. E entre eles, entre a pele e entre o tecido muscular, nós vamos ter uma camada de células de gordura, né? Ó, essa camadinha aqui em azul, que eu estou marcando em azul, a camada de tecido adiposo, que vai justamente proteger contra a perda de calor, certo? Então a gente pode observar esse esqueminha das camadas aí da nossa pele, vimos também a camada de tecido adiposo, né, essa camada de gordura. Agora, a gente vai visualizar aí um vídeo falando um pouco mais aí sobre as camadas da pele. Presta atenção e a gente já retorna. Vamos falar sobre as características do tecido conjuntivo. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Ela é formada por duas camadas, a epiderme e a derme. A epiderme é formada por tecido epitelial, por isso vamos ver suas células muito juntas e com poucas substâncias entre elas. A epiderme possui duas divisões, a camada córnea e a camada de células vivas. Observe que a camada córnea é a formada por células mortas, em que houve um acúmulo de queratina. Já na camada de células vivas, há uma constante divisão celular, produzindo novas células para substituir as que vão sendo desprendidas para a superfície da pele. A derme é constituída por tecido conjuntivo, onde as células são mais separadas e há a presença de fibras que conferem flexibilidade e leveza à pele. É nessa camada que encontramos estruturas como vasos sanguíneos,
folículo piloso, de onde crescem os pelos, glândulas sebáceas, que produzem o sebo, glândulas sudoríparas, que produzem suor, além de terminações nervosas, que nos permitem sentir as mais diferentes sensações. Muito bem, então nesse vídeo aí com a professora Roberta, né, a gente pôde ver um pouco mais de informações sobre as camadas da pele, né, e também algumas ilustrações ali, exemplos, como ela trouxe pra gente, ok? Agora a gente vai falar ainda mais sobre a pele. Vocês já observaram que nós temos tons de peles diferenciados, né, cores de peles diferentes. Vamos observar aí a nossa imagem? Olha lá, por que temos cor de pele diferente? Então, o principal, né, o fator principal aí dessa questão são justamente os fatores genéticos, né? A genética ela é muito levada em consideração quando você tem ali características físicas, né? Por exemplo, a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo. Tudo isso está relacionado com a quantidade, também com a quantidade de melanina que o seu organismo vai produzir, né? Levando em consideração aquele fator genético. Então, olha só, vamos voltar aí na nossa imagem? Nós temos ali, ó, dois exemplos. Temos aqui um exemplo da pele escura, né? No caso a pele negra, e aqui nós temos a pele clara, certo? E aí, você vai observar aí no esquema que nós temos aqui, ó, os queranócitos e os melanócitos, né? Os melanócitos são essas células que a gente está observando aqui. Olha só, temos aqui melanócito, né? Toda essa estrutura aqui, e aqui também. E os melanócitos são células responsáveis pela produção de melanina. A melanina é justamente essa substância que vai dar a coloração da pele. Então, um indivíduo que tenha grande produção de melanina, tem na sua pele uma grande concentração de melanina, ele vai ter uma pele mais escura. No meu caso aqui, a gente já tem um pouco mais de melanina, né? Diferente daquelas pessoas mais branquinhas, elas têm melanina, não quer dizer que elas não tenham, elas têm, só que em pouca quantidade. Então, justamente o que vai diferenciar os tons de pele, as cores de pele, né, é justamente a quantidade de melanina que é produzida. E aí vocês podem me perguntar, e aquelas pessoas que são albinas? Né? Aquelas pessoas, elas têm uma produção de melanina muito baixa, né? Então a gente tem ali a pele da pessoa é bem branca, o cabelo também, né? Então a gente tem aí justamente essa diferença na quantidade de melanina que a pele produz. E a melanina também ela vai proteger a nossa pele. Quando você está exposto ali ao sol, você observa que o seu tom de pele fica mais escuro, justamente por causa que ativa ali a produção de melanina para te proteger contra os raios solares. Olha que interessante aí o nosso corpo, né? Vamos falar agora sobre as unhas. Observa aí a próxima imagem. Os anexos da pele, né? A gente tem aí as unhas. As unhas são resultado de células queratinizadas e elas ajudam no tato. Elas vão te ajudar ali a segurar, manusear e manipular objetos, alimentos, por exemplo. O acúmulo de sujeira abaixo da unha pode transmitir doenças, né? Por isso é importante a gente manter sempre aí a higiene, evitar levar o hábito de roer unhas, né? Tá sempre ali com a mão na boca. Se tiver sujo, se tiver algum micro-organismo ali, você pode contrair alguma doença, certo? Vamos falar agora sobre as glândulas. Então, são outros anexos aí da pele, como a gente observa na próxima imagem, as glândulas sudoríparas. Essas glândulas sudoríparas, elas são produtoras de suor. Olha lá, produzem suor e são abundantes na palma das mãos, nos pés e também nas axilas, né? Como você pode observar, existem pessoas que suam bastante ali nas mãos, nos pés e também na axila. Às vezes fica até manchado ali na camisa da pessoa por causa dessa grande quantidade de glândulas sudoríparas nessas regiões. O acúmulo sobre a pele pode abrigar bactérias, fungos e causar odor, né? Então a gente tem aí na imagem as glândulas sudoríparas, né? Que são essas que vocês observam aí enroladinhas. Vamos marcar aqui de vermelho. Essa vermelha acho que não vai aparecer muito não, acho que o amarelo fica melhor. Essa que está aqui enrolada, né? E ela vai se estendendo até a pele, onde ela vai liberar o suor, tá? Então é importante a gente não deixar acumular o suor ali, fazer sempre a higiene correta para evitar a proliferação de fungos, bactérias e também causar mau cheiro, tá?
tá? E temos as glândulas sebáceas, na próxima imagem. Elas estão associadas à base do pelo e produzem sebo, que vai lubrificar a nossa pele, né? Para evitar ali qualquer tipo de danificação ali para a nossa pele. Então, olha lá, elas estão na base dos pelos, né? Como a gente está vendo, temos aqui, ó, a base de um pelo e bem aqui a glândula sebácea, né? Que é a produtora de sebo. E o acúmulo também pode abrigar bactérias e fungos. Além das glândulas, a gente vai encontrar na pele os pelos. E os pelos, eles nascem dos folículos pilosos e servem para manter uma camada de calor sobre a pele. Olha lá. Então, a gente está vendo aqui, ó, os folículos pilosos, né, que são essas partes aqui que a gente está observando, ó, como se fosse aqui a raiz do pelo, que a gente costuma chamar, e o pelo ele vai crescer a partir daí, né? Então, os pelos que a gente encontra aí na nossa pele, eles têm também essa função de manter uma camada aí de calor. Além do pelo, a gente encontra os cabelos, né? Olha aí na próxima imagem. As glândulas sebáceas, elas estão em abundância no couro cabeludo, onde pode haver uma grande proliferação de fungos e de parasitas, né? Que no caso são os piolhos. E aí a gente observa na imagem essa descamação, né? Que é a conhecida caspa, que é uma descamação do couro cabeludo, certo? Muito bem. Então essa aí foi a nossa aula sobre a pele. Agora a gente vai praticar um pouquinho do que nós estudamos na nossa DLI. Muito bem, a gente tem aí duas questões para a nossa DLI. Na primeira questão, olha só, faça um desenho que represente uma parte da pele, identificando as camadas da epiderme e da derme. Na nossa questão de número 2, Júnior e sua irmã estavam andando de moto. Numa curva, eles acabaram caindo. O pé de sua irmã tocou no escapamento da moto, deixando com uma queimadura. O pé da irmã de Júnior ficou assim, como a gente está vendo aí na imagem. Porque no pé da irmã de Júnior não saiu sangue. Então, essas são as duas questões da nossa DLI. Tem um tempinho aí para vocês realizarem a atividade, daqui a pouco a gente retorna.
Muito bem, estamos de volta para a nossa interatividade. Agora a gente vai comentar as nossas questões da DLI. Parabéns aí a todo mundo que estava mandando sua resposta, né? Quem acertou ali, trouxe ali suas representações das nossas duas questões. Agora a gente vai comentar. Vamos relembrar nossa primeira questão? Olha só a nossa primeira questão. Então, faça um desenho que represente uma parte da pele, identificando as camadas da epiderme e derme. Essa questão é uma questão pessoal, né? Cada um fez ali seu desenho, seu esquema, mas a gente vai, só para a gente identificar as camadas, a gente vai relembrar aí o nosso esqueminha para facilitar aí a correção para vocês. Então, nós temos aqui as camadas, então, da pele, né? Lembrando que são duas camadas, né? E nós temos lá uma representação, onde você tem aqui uma parte mais externa, que era formada pelas camadas de células mortas, né? Aquela camada córnea, mais uma outra camadinha que você tem, a epiderme, tá? Essa parte mais externa. Então, tudo isso aqui, ó, é a epiderme. Logo abaixo, você vai ter uma outra camada, onde você encontra ali, né, as glândulas sudoríparas, lembra? Aquela toda enroladinha que nós vimos, os capilares, né, os folículos onde vão sair os pelos, por exemplo, e as glândulas sebáceas. Tá bom? Nessa parte aí, nós temos a derme, certo? Então, só para a gente identificar, olha lá, epiderme, essa primeira camada aqui. E a derme, logo abaixo, onde a gente encontra também os vasos sanguíneos, né? Vasos sanguíneos e também as glândulas sebáceas, certo? Deu para a gente exemplificar um pouquinho aí. Epiderme e derme, ok? Muito bem, parabéns aí a todo mundo que conseguiu fazer o seu desenho, o seu esquema para a gente ilustrar a nossa questão de número 1, né? Vamos dar uma olhada no gabarito, então, da questão. Como a gente sabe, né, essa é uma questão pessoal, a resposta é pessoal, vocês poderiam apresentar através de desenhos as camadas da pele que nós vimos durante a aula e como eu tentei esquematizar para vocês aqui. E é interessante que vocês participem e apresentem nos seus desenhos também, além da epiderme e da derme, alguns anexos da pele, né? Só para não esquecer. As glândulas ou os pelos, para que possamos entender melhor a anatomia da nossa pele, certo? Vamos agora para a nossa questão de número 2. Na nossa questão de número 2, a gente trouxe uma situação aí, ó, que é bastante comum, né? Principalmente aqui no Amazonas, onde as pessoas utilizam bastante a moto. E aí a gente tem uma situação onde o Júnior e a irmã dele estavam andando de moto. E numa curva eles acabaram caindo. O pé da irmã do Júnior tocou no escapamento da moto, deixando-a com uma queimadura, né? Como a gente sabe, o escapamento, que é o que a gente chama popularmente ali de descarga, né? Fica muito quente e queimou o pé da irmã. Acho que não tinha nome aí a irmã do Júnior, né? Não sei o que aconteceu, mas ela não foi batizada, eu acho. Mas a irmã do Júnior queimou o pé, né? Ficou com uma queimadura lá no pé. O pé da irmã de Júnior ficou desse jeito que vocês estão visualizando aí na imagem, porque no pé da irmã do Júnior não saiu sangue. E aí, relembrando lá nossos estudos sobre as camadas da pele, né? A gente viu que existe uma camada formada por células mortas, né? Aquelas células que vão perdendo a sua atividade, elas vão se depositando ali na superfície da pele, aquela camada córnea. E ela funciona ali para proteger as outras camadas, né? E aí, logo abaixo dela, a gente tem as camadas de células vivas, e dando sequência ali nas camadas, a gente encontra os vasos sanguíneos, os anexos da pele, como as glândulas, por exemplo. No caso desse acidente aí, não atingiu os vasos sanguíneos, né? Por isso a gente não teve sangramento aí no caso. Mas a gente vai observar a resposta da nossa questão de número 2, né, que a gente trouxe aí para vocês, a resposta da nossa questão 2, para a gente entender melhor o que aconteceu com a irmã do Júnior. Olha aí. A irmã de Júnior se queimou ao encostar no escapamento da moto. Uma queimadura na pele, se ela for superficial, como a da foto que nós vimos, ela não sangra, pode ficar bem vermelho ali, como a gente visualizou na imagem, o pé da irmã do Júnior, mas não atingiu a camada da pele onde se encontram os vasos sanguíneos, que é a derme, né? Então, aquela queimadura, ela foi superficial, ela atingiu ali somente a epiderme, não chegou a atingir um vaso sanguíneo lá da derme. Qualquer ferimento que sofremos, ao sangrar, indica que atravessou a epiderme e alcançou a derme.
que é vascularizada. O que isso quer dizer? Que a derme possui vasos sanguíneos, né? Vamos ver o comentário da nossa questão? Então, olha lá. É importante, né, que vocês visualizem essa resposta ou pelos desenhos que fizeram, né, na questão anterior, ou até mesmo por meio da imagem que será apresentada, que foi também apresentada nas cartelas durante a nossa aula, contendo as camadas da pele e sua característica. Esse comentário é só para basear um pouco mais as nossas respostas, tá bom? Então, como nós vimos lá, no caso do machucado da irmã do Júnior, não atingiu a derme, que é onde a gente tem os vasos sanguíneos, por isso não sangrou, certo? Então, essa foi a nossa DLI da nossa aula de hoje. Muito obrigado aí a todo mundo que participou, mandou seu comentário, suas respostas. E a gente vai ficando por aqui e até uma próxima aula.